a gente tem um contato restabelecido, né? Vamos falar então com o secretário de Santo Antônio de Posse, que é uma das cidades que está tomando medidas mais rígidas em relação a isso, o Adalberto Bergo Filho. Secretário, agora o senhor nos ouve bem? Isso, agora estou ouvindo sim, viu? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Secretário, por que é que a cidade precisou então adotar essa medida mais rígida em relação às pessoas que estão se recusando? Houve muitos casos na cidade? Olha, eu não vejo. A gente tomou a medida porque é um documento técnico, né, que foi distribuído para todas as cidades. Mas nós tivemos praticamente 2 casos só de recusa. Alguns casos que inicialmente pessoas que estavam recusando a vacina, depois de uma conversa com a minha chefe da vigilância epidemiológica, foram convencidos a tomar. Então nós temos 2 casos só que eu vejo isso como muito pouco, inclusive assinaram o termo, né, de recusa pela situação de poderem contrair a doença sem estarem vacinados. Mas 2 casos só, são muito poucos. E secretário Adalberto, muito bom dia, Flávio Paradella. Bom dia, Flávio. Mas nesta situação, destas 2 pessoas que assinaram esse termo, olha, vou esperar aqui uma outra vacina, porque estão querendo escolher a vacina que eles acham que tem mais eficácia, de qualquer maneira. Exato. O que vai acontecer com elas? Elas podem, por exemplo, remarcar, buscar na semana que vem, ou como a gente citou até agora há pouco aqui no CBN Campinas, o caso lá de São Bernardo do Campo, que ficam para o final da fila? Exatamente, vão para o final da fila. Nós não estamos em condições de ficar ofertando, né, a vacina que a pessoa queira escolher. No meu entendimento, todas as vacinas são aprovadas, todas as vacinas são boas, mas a pessoa ela tem a liberdade de poder não tomar, né? Ela não é obrigada a tomar, mas também ela não tem a mesma condição de poder escolher. Então vai para o fim da fila, e lá na frente nós tivermos como é que se diz, a oferta de várias vacinas dentro do serviço, e aí tudo bem, a gente até faz, mas nessa condição só lá na frente. Ela não tem condição de escolher hoje, não. Uma coisa que nos chamou a atenção ontem é que as informações que foram repassadas pela assessoria de imprensa da cidade é que no total 5 pessoas, na verdade, tinham assinado, né, o termo. Pode falar. Dois municípios acabaram voltando atrás depois que souberam que ia ser preciso fazer, né, a assinatura desse termo de responsabilidade, mas uma das pessoas, inclusive, testou positivo para a Covid-19, né? Não, olha, o que eu tenho de informação que eram 5 pessoas que tinham inicialmente se recusado a tomar. E agora, depois de esclarecido com a minha chefe da vigilância, 3 pessoas tomaram a vacina e só 2 mantiveram a recusa. Só tenho 2 pessoas. É importante a gente colocar isso porque eles vão lá para o final da fila. E corre o risco deles chegarem lá no final da fila e o Plano Nacional de Imunização, lembrando que já há autorização para a vacinação por parte da Pfizer, né? Que é essa que muita gente está buscando, já há uma liberação por parte da Anvisa para um grupo de adolescentes de 12 anos para cima. Pode ser que nesse final da fila o Plano Nacional de Imunização coloque, então, para essas pessoas, e deve ser, porque até agora só tem essa liberação, exatamente esse imunizante que essas pessoas estão buscando. E aí a vacinação continua e essas pessoas, essas 2 inteligentes aí, podem ser que sejam vacinadas lá com essa mesma vacina que eles recusaram agora, né? Pode acontecer, sim. Pode acontecer, porque depende, a gente está muito na dependência do que vem de vacina, né? Ontem nós pegamos o maior lote de vacinas até o momento. Nós pegamos ontem em Campinas 1.020 doses. E dessas doses, tem doses da Janssen, da AstraZeneca e da Pfizer. Ou seja, mas elas já vêm determinadas para as idades que a gente está agora fazendo, que a gente começa dos 37 a 39 anos, temos algumas doses de segunda dose também,
Ou seja, nós estamos cumprindo o calendário muito rígido e tem dado muito certo aqui na cidade. O senhor disse que recebeu aí, né, diversas doses, isso tem acontecido na maioria dos municípios que têm recebido marcas diferentes. Há uma estratégia, por exemplo, aí em Santo Antônio de Posse em relação à vacina da Janssen. Aqui em Campinas, ela está sendo disponibilizada prioritariamente para grupos com maior vulnerabilidade, como moradores, pessoas em situação de rua e até mesmo profissionais do sexo, por conta aí da dificuldade em retornarem para tomar a segunda dose. Santo Antônio de Posse tomou alguma medida, alguma estratégia diferenciada para esse imunizante também? Olha, nós, graças a Deus, a gente, como é uma cidade pequena, nós, desde o início, nós não tivemos problema algum, nem de fila, nem na distribuição de prioridades, porque a gente não tem tido uma procura além do que a gente tem recebido de doses. Pra você ter uma ideia, nós já vacinamos quase 10 mil pessoas com a primeira dose, né? 9.794 doses completamos ontem. E a segunda dose, ou a dose única, que é da Janssen, já com 2.908 doses. Ou seja, é uma cidade de 24 mil habitantes, e a gente já vacinou quase 13 mil pessoas. Então nós estamos assim, até que numa situação bem confortável com relação à vacinação. E secretário, falando dessa vacinação, então, o senhor cita bem confortável, a vacinação já está aí a partir de qual grupo na cidade de Santo Antônio de Posse? E eu estendo também uma outra pergunta, a gente fala de vacinação numa situação confortável na cidade. Confortável, assim, sim, dentro dessa deficiência do Brasil, né? Exatamente. Não estou falando que está aí o ideal. Nós estamos confortáveis em relação a alguns municípios que não têm conseguido cumprir a vacinação nas idades que estavam previstas. Entendeu? Sim, secretário, a gente entende exatamente isso, é confortável dentro do paradigma que temos aqui no país. Mas, secretário, a partir de que idade, então, está sendo vacinado aí na cidade de Santo Antônio de Posse? E também eu quero saber como é que está a situação de leitos, também de casos na cidade, e se já vem tendo também reflexo dessa vacinação neste número de casos. Isso. Então, completando a sua pergunta, nós já estamos agora na idade de 37 a 39. Já começamos a vacinar, entendeu? E com relação aos leitos, nós somos uma cidade que não temos hospital. Nós temos um PS de nível secundário muito bem equipado, com medicamentos, com unidades ventilatórias, ou seja, nós somos muito bem amparados aqui, mas dependemos de leitos do sistema CRO, a Central de Vagas. E agora, de uns 15 dias para cá, tem diminuído muito a incidência, tanto de contaminados como de internados. Então, nós estamos pela primeira vez numa decrescente aí de casos contaminados e internação. Está muito bom, viu? E as transferências, né, que a gente depende também das transferências de pacientes, tem saído muito rápido, de uns 15 dias para cá. Isso demonstra mais uma vez o quanto a recusa pela vacina, de fato, é um absurdo, né? Porque o senhor está dizendo aí que já houve, né, reflexo da vacinação na ocupação de leitos, na situação da cidade. E eu acho interessante também, né, que o senhor disse que, embora tenha sido aí um número pequeno de pessoas que tenham feito a recusa, a maior parte delas, no momento em que soube, né, que teria que assinar esse termo de responsabilização, acabou mudando de ideia. Ou seja, esse trabalho de orientação, um pouco mais forte, digamos assim, acabou tendo resultado. A pessoa acabou entendendo que, de fato, ela precisaria ser imunizada para a segurança dela e também das outras pessoas. Com certeza. O que eu vejo nisso é o seguinte, a mídia, ela é muito importante para esclarecimento da população. Mas hoje, com esse excesso de informação, principalmente de fake news, hoje a pessoa fica muito confusa e fica achando que tem muita diferença entre vacinas, e por conta, inclusive, não vamos citar nomes, né, de pessoas de grande influência no sentido de formação de opinião da população, veicula alguns
algumas coisas que deixam a população muito em dúvida. Então fica, no fim, essa escolha de vacina que, no meu entender, não tem sentido algum. Secretário de Saúde de Santo Antônio de Posse, Adalberto Bergo Filho, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN. Muito interessante saber como é que estão funcionando também as cidades aqui da nossa região, cidades que precisam ter também ajudas do governo do estado, do governo federal, e a gente vê também que tem como está tendo impacto dessa vacinação. Eu não queria usar o termo, porque ele é forte, mas realmente recusar a vacina porque vocês querem escolher uma marca é uma burrice. Até desculpem os nossos ouvintes, desculpe o secretário, mas é a pura verdade mesmo, com certeza. Obrigado, secretário. Muito obrigado aí pela oportunidade, fico à disposição de vocês também. Tá aí, Lilian de Souza, dois gênios que vão aí pro final da fila, podendo ter lá no final da fila, depois, como a gente citou, essa abertura, que fica nessa expectativa sim, já que a Pfizer teve essa autorização pela Anvisa para vacinação de crianças de 12 anos, adolescentes, né, de 12 anos ou mais, porque há essa expectativa depois desse grupo prioritário de 18 anos para cima, e aí pode ser que, eu não quero essa vacina, eu quero tal, e essa tal tá para esse público. Não vai tomar. Não vai tomar. E aqui na região, para dela, outras cidades, Indaiatuba está estudando essa medida do município assinar o termo de responsabilidade e também ir para o final da fila. Olambra também já adotou essa medida de vai para o final da fila quem se recusar, e a Americana também passou a usar o termo de responsabilidade para recusa de aplicação. Vamos checar aqui com a Prefeitura de Campinas se tende a buscar, né, esse tipo de atitude também aqui na cidade. São 11 horas. Rádio Cultura de Campinas.